Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai conversar sobre o tema do poder do Estado. Esse tema surge no interior de uma discussão um pouco mais abrangente, que é a dos elementos que constituem o Estado, os elementos sem os quais o Estado não pode ser pensado e não se define como um fenômeno próprio, delimitável e passível de conhecimento. Nós estamos dentro da discussão de elementos constitutivos do Estado, no interior da qual existe uma possibilidade de definir o conceito de poder de N formas. Né? A forma que a gente vai escolher perseguir aqui, nessa nossa trajetória de, eu espero que em torno de uma hora de conversa a respeito desse conceito, é fundamentalmente a seguinte trajetória. Aquela que se desenvolve dentro de uma obra de 1944, de um teórico do direito bastante conhecido, importantíssimo no século XX, que foi o Hans Kelsen, de Teoria Geral do Direito e do Estado. Como que a gente vai desenvolver essa ideia? Né? Em primeiro lugar, tentando discutir um pouco a visão tradicional sobre poder e soberania como terceiro elemento, como elemento constitutivo do Estado, como o elemento que energiza, né, todas as demais facetas elementares do fenômeno Estado, mas ao mesmo tempo Kelsen, veremos, problematiza a maneira pela qual os teóricos tradicionais definiram o Estado. E essa problematização, como nós veremos, deriva do fato de que, na segunda parte de Teoria Geral do Direito do Estado, o que Kelsen está fazendo é transformando todo o conceito de teoria política, transformando todo o conceito de teoria do Estado num conceito de teoria do direito. E de que maneira ele faz isso? Premido por uma necessidade metodológica que advém da sua teoria do direito, o princípio da pureza metodológica, que, se você quiser, tem uma explicação no canal a respeito de como é que o Kelsen trabalha com esses conceitos. Dê uma olhada no curso de Teoria da Norma Jurídica, especialmente nas aulas 1 e aula 2. Você vai ter ali uma boa visão, né, do que é que está acontecendo com esse conceito dentro de Kelsen. E veremos que, no frigir dos ovos, Kelsen precisa responder a um problema de maneira coerente com esse princípio da pureza metodológica. O que a gente vai fazer, então? Fundamentalmente, meus objetivos são três. Em primeiro lugar, retomar premissas essenciais que fazem com que Kelsen possa efetivamente transformar todo o problema de teoria geral do Estado em um problema de teoria geral do direito. Né? A gente vai notar, inclusive, que entre a teoria da norma jurídica e os elementos constitutivos do Estado, tais como Kelsen os descreve, né? Porque a doutrina tradicional vai falar em três elementos constitutivos do Estado de maneira mais uníssona, e Kelsen vai falar em quatro elementos, nós temos até mesmo uma espécie de correspondência interessante entre as esferas de validade da norma jurídica, por um lado, e os elementos constitutivos do Estado, por outro. Claro que o nosso foco hoje, embora a gente faça essa visão panorâmica, está na discussão da noção de poder. Então, nós vamos ingressar por ela, fazendo uma discussão do que constitui, assim, de maneira mais en passant, a noção tradicional de poder, uma noção, para Kelsen, inaceitável, né, porque trabalha dentro do dualismo entre o normativo e o empírico. Kelsen vai reduzir toda a possibilidade de se pensar o direito ao normativo, ao positivo, ao deôntico. Nós podemos daí extrair dois significados, dois conceitos ou duas definições de poder para Kelsen, mas uma delas nos coloca uma grande dificuldade, que é o fato de que Kelsen, em certo momento da argumentação, vai perceber que o poder pode ser diferenciado em três poderes, em três funções, ou dividido em três setores de ação, né? Que nós conhecemos muito bem como poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Isso coloca para Kelsen um problema fundamental, importante, né? Que é o de descobrir se trata de um ou de três poderes, né? Ou seja, tentar resolver aquilo que eu estou chamando aqui de maneira um pouco irônica, o problema da Santíssima Trindade do direito. E aí nós nos lembramos de Schmitt, lá no Teologia Política, acenando de longe para Kelsen e dizendo algo do gênero: tá vendo, todo o problema de teoria do Estado, de teoria política, nada mais é do que um problema teológico secularizado. Assim como os teólogos vão ter que explicar como é que Deus pode ser ao mesmo tempo uno e trinitário, os teóricos políticos, os teóricos do direito, vão ter que olhar para o Estado, nada mais do que uma espécie de secularização do divino,
e tentar mostrar como é que o Estado pode ser ao mesmo tempo uno e dividido, né? Dividido em duas ou três partes, como a teoria política moderna vai nos mostrar mais adiante. Isso nos coloca no centro de uma discussão um pouco mais abrangente que nos leva, ou melhor, nos traz de volta para a teoria do direito. Como vocês veem, né, nós não voltamos a todo momento à teoria do direito por um preciosismo teórico, mas sim por uma necessidade que deriva dos próprios conceitos de teoria do Estado que são desdobrados pelo Kelvin. Então, faremos isso fazendo o mínimo uso, o mínimo recurso necessário de alguns conceitos de teoria da norma jurídica e de teoria do ordenamento jurídico, para que nós possamos demonstrar de que maneira Kelsen consegue resolver no plano exclusivamente jurídico esse problema que estou chamando de santíssima trindade do direito, ou como é que o direito pode ser uno e ao mesmo tempo tríplice, né? Como é que o Estado pode ser ao mesmo tempo uno, seu poder pode ser unitário e tríplice ao mesmo tempo. Tudo bem? Tem uma última parte do texto que eu acho que vale a pena mencionar, mas sobre a qual eu não vou trabalhar especificamente por duas razões. Primeiro, porque não me parece que ela seja muito desafiadora do ponto de vista teórico, basta uma boa leitura, uma leitura com calma, que você consegue entender fundamentalmente quando Kelsen fala sobre a Constituição. Segundo, porque existe uma teoria da Constituição muito mais nova e interessante do que essa sobre a qual o Kelsen, em boa verdade, sobrevoa, né? Ele não está exatamente aqui muito preocupado em promover definições claras. Então, a gente tem o recurso, né, de trabalhar com definições que são um pouco mais superficiais e rápidas. Eu prefiro me concentrar naquilo que eu acho que é o aspecto teórico mais complicado do trabalho com o conceito de poder no interior de uma teoria como a do Kelsen. Então, vamos a isso. Eu vou compartilhar minha tela para que nós possamos trabalhar com essas noções. Tá? Vamos lá. Então, elementos constitutivos do Estado, número 3, né? Nós já tivemos duas outras conversas a respeito desse tema. Para quem porventura estiver aqui no canal do YouTube, você pode estar estranhando, mas eu não vi essas outras aulas, ninguém postou. É porque, na verdade, essa aula é uma aula que eu estou dando para os alunos do curso de Direito dos primeiros anos matutino, lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde eu trabalho. E estou aproveitando aqui a oportunidade para compartilhar a conversa a respeito desse tema, que é, no mínimo, curioso, pela maneira como o Kelsen trabalha, com os demais amigos. Beleza? Então, vamos lá. A gente está trabalhando num excerto do texto, mais ou menos umas 20 páginas, que se a gente, de fato, deixar de fora a questão da Constituição, né, essas páginas, na verdade, são muito reduzidas. Mas não se engane, né, porque essa pequena quantidade de páginas, aparentemente, na verdade, mobiliza uma série de conceitos que estão em segundo plano, lá na teoria da norma jurídica e na teoria do ordenamento. Então, vamos retomar algumas premissas que eu considero que são essenciais para que nós possamos endereçar o problema do poder do Estado em Kelsen. Bom, a primeira premissa, todas essas premissas, na verdade, a gente poderia recuperar do prefácio de Teoria Geral do Direito do Estado, esse livro interessantíssimo de 1944. Mas de uma maneira mais genérica, né, tentando pensar como é que Kelsen faz a passagem de uma teoria do direito a uma teoria do Estado, na verdade não tem exatamente uma passagem, né? Tem fundamentalmente uma espécie de conversão de problemas de um estatuto em outro. Ao invés de a gente trabalhar com os problemas do Estado, com os problemas da política, no âmbito da política, Kelsen simplesmente os peneira, né? Vai depurá-los, transformando todo o conceito de teoria do Estado num conceito de teoria do direito. Então, é como se ele olhasse para o fenômeno do Estado, um fenômeno múltiplo, multifacetado, complexo, mas ficasse com aquilo que desta complexidade toda pudesse ser revertido pura e simplesmente em norma, ou seja, no seu aspecto deontico. Então, Kelsen está fazendo uma TGE, uma Teoria Geral do Estado, como TGD, como Teoria Geral do Direito.
e entendendo teoria geral do direito, como nós já bem sabemos, como teoria do direito positivo, né? Só vale para Kelsen, como direito, aquilo que é direito efetivamente legislado, positivado, expresso do ponto de vista da legalidade mais estrita. Bom, isso, na verdade, corresponde a um grande movimento da obra, né? Aquilo que, na verdade, ajuda o Kelsen a ligar as duas grandes metades desse livro aqui, que é um movimento para deontologizar, ou seja, transformar no estatuto de dever ser todo conceito e todo problema de teoria do Estado. Porque, de fato, se nós pensarmos de maneira mais intuitiva, pensaremos o Estado geralmente como algum tipo de fenômeno de caráter social, como algum tipo de complexo de ação coletiva ou de ação humana. Ou seja, pensaríamos o Estado no âmbito da sua ontologia ou no âmbito da sua fenomenologia, a maneira pela qual o ser do Estado nos aparece. Mas Kelsen não pode ficar com nenhuma dessas expressões intuitivamente corretas, né, irreparáveis, de Estado. Ele é um cientista do direito. Fazer a sua ciência do direito como teoria do direito positivo significa submeter todo o processo de pensar o direito ao princípio da pureza metodológica. Aquele princípio que lá no prefácio de Teoria Geral do Direito do Estado, Kelsen define de uma maneira bem sintética, dizendo aquilo que nos interessa é tudo aquilo que pode ser exprimido em termos de direito. Tudo o que for fenômeno de caráter extrajurídico, metajurídico, que não puder ser deontologizado, não é que não exista, não é que não importe, mas não é da nossa preocupação, não é do nosso departamento, né? Nós aqui nos importamos com aquilo que pode ser normativamente trabalhado. Então, isso é simplesmente um ato epistêmico, né, de instauração de um certo tipo de ciência, de um certo tipo de saber possível, tanto a respeito do direito quanto a respeito do Estado, o que não implica a invalidade de outras possibilidades de saber relativas a esses mesmos objetos, mas restringe e delimita o campo de ação teórica que o Kelsen vai desenvolver, né? E, bom, algo extremamente importante aqui é que nós percebamos que esse movimento por meio do qual Kelsen transforma todo o problema do ser em problema de dever ser, todo problema de teoria do direito do Estado, num problema efetivamente de teoria da norma e de teoria do ordenamento, isso vai acabar gerando uma correspondência entre teoria da norma jurídica e elementos constitutivos do Estado, especificamente num ponto que nos interessa, né? Quando nós pensamos em elementos constitutivos do Estado, é bastante natural que nós imaginemos, bom, basta você abrir qualquer manual de ciência política, de teoria do Estado, você vai ver fundamentalmente os autores dizendo que, e discutindo três conceitos, né? O Estado é formado, pelo menos, minimamente, de um território, ou seja, uma espécie de substrato territorial, sobre o qual se assenta um povo, e aí todas as discussões a respeito de povo, população, nação, elemento espiritual ou não, enfim, pouco interessa aqui essa discussão, e há aí um elemento de poder, né, que é justamente o nosso tópico hoje. O que me parece interessante é que Kelsen não vai descrever três elementos constitutivos do Estado, mas sim quatro, né? E eles recebem uma certa correspondência com aquilo que lá na teoria da norma jurídica vai aparecer como um conjunto de esferas de validade da norma jurídica específica. Por que isso é interessante? Porque essa correspondência, na verdade, ela se desdobra, né? Justamente pelo fato de haver uma correspondência entre as esferas de validade da norma jurídica e os elementos constitutivos do Estado, que Kelsen vai nos proporcionar definições aparentemente tão contraintuitivas e tão normativizadas dos próprios elementos que constituem o Estado. Então, todas essas definições que ele vai nos apresentar, e a gente vai passar por algumas delas bem rapidamente, só para rememorar, parecem não passar de abstrações para nós, né? Parecem muito descoladas da realidade. Mas o fato é que, nesse esforço por deontologizar todo o conceito e todo o problema de teoria política, transformando-o num problema meramente jurídico, exclusivamente jurídico, né? Que não saia, que não exceda os limites epistêmicos do princípio da pureza metodológica, o que Kelsen está fazendo, na verdade, é pura e simplesmente prolongando conceitos de teoria da norma e de teoria do ordenamento,
tentando pensar o Estado como direito, né? No fim das contas, esse era um dos conceitos basilares, né, que nós estabelecíamos já na segunda aula. Estado para Kelsen nada mais vai ser, sob um ponto de vista internalista ainda, né, do direito nacional, do que o ordenamento jurídico nacional. Então, esse é um primeiro conceito bastante contraintuitivo. O Estado aparece como seu ordenamento jurídico nacional. E seus elementos constitutivos vão receber, né, como eu dizia, definições igualmente contraintuitivas. Por exemplo, a própria definição de território, né, que se perguntássemos a qualquer pessoa minimamente razoável, ela nos diria, bom, território nada mais é do que o chão que pisamos, né? Tem, portanto, uma esfera de materialidade muito clara, muito sensível, no nível de uma certa factibilidade. Por outro lado, Kelsen dirá, não, território nada tem a ver com uma realidade de caráter geofísico, território é a esfera territorial de validade da ordem jurídica nacional. Esse é o conceito de território para Kelsen. Não deveria, né, nos causar espécie que o próprio conceito de povo vai seguir exatamente o mesmo tipo de gramática. Se você perguntar para qualquer pessoa de bom senso o que é povo, defina povo, possivelmente você vai ouvir algum tipo de definição, como é um conjunto de pessoas, enfim. E a pessoa que define povo dessa maneira está imaginando efetivamente pessoas concretas que vivem, que trabalham, que pagam impostos, que têm algum tipo de relação com o Estado, de cidadania, ou então são migrantes e por aí afora. Né? Então, quer dizer, o conceito de povo está sendo imaginado aqui efetivamente como um conjunto de seres humanos que existem concretamente, que estão assentados e se movem no interior de um espaço geofísico chamado território. Mas Kelsen dirá não. Né? O povo, de um ponto de vista exclusivamente jurídico, que é esse que estamos tentando desenvolver, ao trabalharmos de maneira deontica com todo o conceito de ter de Estado, o povo nada mais é do que a esfera pessoal de validade da ordem jurídica nacional. Nota que o conceito é idêntico. O que muda é o seu qualificativo. Enquanto território diz respeito a uma esfera territorial, ou seja, a esfera espacial de validade das normas jurídicas que correspondem ao próprio Estado, o elemento pessoal nada mais será do que um conjunto de destinatários dessas normas, que são destinatários dessas normas não por serem cidadãos do Estado, mas por se encontrarem no seu território. Víamos isso discutindo os limites da noção de território vinculados ao direito internacional e ao princípio da territorialidade, leia-se, ao princípio da eficácia, né, nas últimas aulas. A gente não volta muito nesses detalhes aqui, porque senão a conversa se estende mais do que o necessário. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, né, que fundamentalmente, Kelsen vai oferecer 4 elementos constitutivos do Estado para descrevê-lo: território, povo, tempo ou duração e poder. Mas, na verdade, esses 4 elementos constitutivos do Estado nada mais são do que reflexos, né, espelhamentos das esferas de validade das normas jurídicas. O território nada mais é do que o espelho de uma esfera de validade de caráter espacial da norma jurídica. O povo espelha uma esfera de validade de caráter pessoal, os destinatários, aquelas pessoas que estão sob, ainda que temporariamente, ainda que não de maneira definitiva e estável, né, mas se encontram sob a jurisdição de um determinado Estado, sob suas regras, né, constrangidas nos seus comportamentos pelas regras de um determinado Estado. A esfera temporal de validade, ou seja, o tempo em que uma determinada norma, um conjunto de normas vige, vale e é aplicável, vai corresponder ao elemento temporal ou duracional, quer dizer, o tempo cronológico dentro do qual a existência do Estado se desenvolve. E, por fim, a esfera material, que no campo das esferas de validade, né, nada mais é do que o conteúdo de comportamentos que vão ser regulados por hipóteses normativas, às quais vão estar associadas sanções. Este elemento corresponde ao elemento constitutivo poder. Né? Agora, retomamos, né, um pouco essas relações e agora vamos nos concentrar precisamente sobre este conceito aqui. Quando nós pensamos em poder do Estado,
existe uma visão tradicional. E, mais uma vez, o poder recebe uma série de definições, todas absolutamente válidas dentro dos seus campos. Por exemplo, um monte de sociólogos vai definir poder do Estado como dominação. Outros vão definir poder do Estado como uma dominação de uma certa classe, de uma certa elite. Outros como a simples hierarquia que separa governantes e governados, os que mandam e os que obedecem. Então, existe na noção de poder, né, uma certa visão que é bastante materialista, né, e que pensa o poder a partir da noção de soberania, ou seja, da capacidade de exercer o comando, de exercer o governo de caráter político, se vocês também quiserem assim, sobre um determinado contingente populacional. Mas, ao mesmo tempo, em que todas essas noções, aqui muito laxistas, né, mas a gente está simplesmente tentando trabalhar intuitivamente com esse conceito para que a gente entenda como é que o Kelsen dá seu salto para o lado da deontologia. Todos esses conceitos, inclusive o de soberania, né, quer dizer, um poder superior, um poder transcendente face ao campo social, vão ser mobilizados também em função de uma certa unidade, ou seja, da repetição incansável de todos os teóricos, dizendo que este poder ele se exerce de maneira una, né? Ele de certo modo, indisputável. Há uma característica própria do poder do Estado, que é o fato de que ele é monopolista, né? Nesse sentido, quando a gente olha pelo viés do direito, né, nós entenderemos que quem é que emite normas jurídicas, né? Quem é responsável, ainda trabalhando dentro daquele dualismo inaceitável para Kelsen entre Estado e direito, quem é ou quem são, né, os órgãos, o conjunto de órgãos responsáveis por emitir normas jurídicas. São órgãos que estão relacionados com o Estado, né? Nenhum outro órgão pode emitir normas jurídicas, pelo menos com o caráter de norma geral e vinculante ao comportamento de todo o resto da sociedade ou de grupos sociais. Então, o poder vai ser sempre representado como tendo as duas características de soberania ou de transcendência, quer dizer, um poder que está acima e que se exerce sobre, efetivamente, o campo social, e, por outro lado, a sua unidade. Só que disso vão ser deduzidos dois significados que são, no mínimo, complicados, né? O primeiro é você imaginar que o poder nada mais é, né, do que a capacidade que órgãos do Estado têm de executar, com a exclusão de todos os outros poderes concorrentes, eventualmente concorrentes, as sanções que estão previstas na legislação vigente. Então, essa capacidade de exercer a coerção, de executar sanções, seria uma espécie de equivalente do poder do Estado. É nesse sentido que se pode dizer, né, e essa vai ser exatamente a definição do Kelsen, né, que poder, numa certa acepção, nada mais é do que a validade e a eficácia da ordem jurídica nacional. Eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que esta expressão, essa definição que eu vou grifar, ela é muito parecida, ela só perde a qualificação aqui, né, de uma esfera, né, ela é muito parecida com as definições anteriores. E ela é quase que recursiva, né, ela é quase que repetitiva da própria noção de Estado como seu ordenamento jurídico. Então, Estado é o ordenamento jurídico, de modo que o poder do Estado nada mais é do que a capacidade de manter a validade da ordem jurídica nacional. E por que ele fala em eficácia? Precisamente porque, num sentido sistêmico, em, em sentido sistêmico, ou seja, olhando não para as normas individuais, né, não para as normas singulares, mas sim para um conjunto de normas no seu todo, na sua totalidade sistêmica, Kelsen será muito claro na parte de teoria da norma jurídica e na parte da teoria do ordenamento, dizendo o seguinte, que em sentido sistêmico, a eficácia da norma jurídica, da ordem jurídica, é condição da validade das normas jurídicas que a compõem. Ou seja,
só poderei afirmar que uma determinada e específica norma jurídica é válida na medida em que a ordem jurídica, o sistema de normas do qual ela faz parte, é no seu todo eficaz. Então, o poder vai ser a expressão desse encontro entre validade e eficácia. Da ideia de que a eficácia global do sistema é condição da validade e da própria noção de que cada uma das normas jurídicas será válida se e tão somente se fizer parte de uma ordem jurídica que no seu todo é eficaz. E o que é o ser eficaz de uma norma jurídica? O que é isso que, no fim das contas, assegura sua validade? É o fato de que a ordem jurídica, no seu todo, é escrupulosamente aplicada. Né? Não quer dizer que, em determinados casos, nós não possamos estar diante de uma ineficácia pontual de uma norma jurídica. Você tem que olhar para o sistema e perguntar: esse sistema como um todo é reconhecido como direito, é aplicado como direito? As sanções que nele estão previstas são escrupulosamente executadas, pelo menos na maior parte dos casos? Se a resposta for sim, significa que você está diante de uma ordem jurídica que no seu todo é eficaz. E, portanto, toda e qualquer norma que faça parte dela, seja ou não aplicada num determinado caso concreto particular, fará parte de uma ordem jurídica que no seu todo é válida e, portanto, ganhará a sua validade específica da validade da própria ordem jurídica garantida pela sua eficácia. Esse é o sentido, de uma maneira muito rápida, em falar de eficácia da ordem jurídica como condição da validade das normas jurídicas que a integram, que a compõem. Né? Então, até aí, eu acho que dá para entender com bastante tranquilidade qual é o significado de poder para Kelsen. Vamos só retomar. Né? Enquanto território, nada mais é do que a esfera territorial de validade da ordem jurídica, povo, a esfera pessoal de validade da ordem jurídica nacional, poder é esta capacidade que o Estado apresenta de fazer valer as normas que ele pôs, né? Ou seja, é a validade e a eficácia da ordem jurídica nacional. Temos aqui, então, no conceito de poder, aquilo que é, vamos colocar aqui muito entre aspas, né, o sentido mais material do próprio Estado. Ou seja, a capacidade global que o Estado tem de regular comportamentos, fazer com que as normas que regulem esses comportamentos sejam válidas através da eficácia e da execução de sanções a elas relacionadas. Quando é que a coisa começa a ficar um pouco complicada? Quando nós percebemos que, além deste significado uníssono, que não nos leva a grandes dificuldades na definição de poder, e na verdade a gente poderia terminar por aqui, né? E ficarmos tranquilos. Existe uma segunda acepção do poder do Estado que é bastante comum, que é a sua costumeira divisão ou distribuição ou distinção funcional, veremos como é que o Kelsen trata isso, em três poderes ou em três funções do Estado. Aqui nós temos um problema. Porque Kelsen, por toda razão, irá se perguntar: ora, se eu parto da premissa de que o poder do Estado é a validade e eficácia da ordem jurídica nacional, ordem jurídica nacional só há uma. Só há, portanto, né, um conjunto totalizado de normas que valem e que no seu todo são eficazes. E que só valem porque no seu todo são eficazes. Mas, ao mesmo tempo, quando eu afirmo que que o poder do Estado pode ser diferenciado, dividido ou distribuído em três poderes ou em três funções, como é que aquilo que é uno pode ser, ao mesmo tempo, divisível? Aquilo que é uno não deveria ser indivisível, justamente para poder manter rígida a sua unidade? Estamos diante, portanto, de um ou de três poderes. Este é o problema da Santíssima Trindade do direito. Né? Lembrem-se de Carl Schmitt, né, em Teologia Política, dizendo fundamentalmente o seguinte: todo problema de teoria do Estado, todo problema de teoria política é um problema teológico secularizado. Este é um deles. Né? Nós estamos aqui diante de um problema que os teólogos, durante praticamente toda a Idade Média, discutiram. Como Deus pode ser ao mesmo tempo uno
e se exprimir ou se manifestar como Pai, Filho e Espírito Santo, né? É o problema da Santíssima Trindade. Como é que Deus pode ser uno no seu ser, mas distribuir-se de maneira tal que ele se exprime de maneira trinária, né? Este é exatamente o mesmo problema, guardadas as devidas proporções, que nós enfrentamos aqui com a questão do poder do Estado. E o Kelsen vai dar uma resposta para esse problema. Lembre-se, como ele está pressionado por esta premissa aqui, né, especialmente pelo princípio da pureza metodológica, a única resposta razoável que Kelsen pode dar a esse problema tem que se suceder dentro de um horizonte exclusivamente deôntico, dentro de um horizonte exclusivamente normativo. Então, veja bem, esse é um problema de caráter lógico, né, que para alguns tem caráter ontológico, mas para Kelsen vai ter que se resolver exclusivamente dentro do direito, vai ter que se explicar dentro da normatividade. Como é que Kelsen resolve juridicamente, deixemos isso aqui bem claro, né, o problema da Santíssima Trindade do direito? Dizendo o seguinte: bom, o Estado é o seu ordenamento jurídico. Se o Estado fosse três, ou fossem três, se o poder do Estado fossem três, nós não teríamos um ordenamento jurídico apenas, mas vários, né? Três pelo menos. Então, para que a gente evite isso, basta que nós pensemos o seguinte: existe um processo por meio do qual o direito se cria, o direito se autorregula. E esse processo por meio do qual o direito se autorregula é um processo exclusivamente jurídico. Tá? A resposta do Kelsen vai ser fundamentalmente dizer que se o Estado é seu ordenamento jurídico, não existe um Estado e um ordenamento jurídico como duas coisas diferentes, né? Esse dualismo para Kelsen é indefensável, o Estado é seu ordenamento, e dizer ordenamento é dizer Estado, perfeito? Nós encontraremos uma espécie de distribuição de funções entre órgãos para dar conta de um processo que, no fim das contas, é o mesmo. Esse é o argumento do Kelsen. Então, para responder essa questão, se nós estamos diante de um ou apenas três poderes, a gente teria que olhar para como esses três poderes funcionam e tentar entender o que eles fazem, entendendo o que eles fazem, comparar esses processos para compreender se se trata de três processos naturalmente distintos uns dos outros, ou se trata de três funções distintas entre si, mas que, em verdade, envolvem o mesmo processo. Perfeito? E aí, eu vou lançar a tese do Kelsen, e daí a gente tenta demonstrar. Tudo bem? A tese do Kelsen é a seguinte: por que o poder do Estado é uno e não trinário? Porque o Estado nada mais é do que o direito, o poder nada mais é do que a validade e eficácia da ordem jurídica, um atributo, portanto, da ordem jurídica, e o processo pelo qual o direito se autorregula, o direito autorregula a sua própria criação, né, é um processo de criar e de aplicar norma jurídica. Só que o detalhe é o seguinte: criar norma jurídica é aplicar norma jurídica. E aplicar norma jurídica é criar norma jurídica. Sempre que falamos em criar norma, estamos implicitamente dizendo que para criá-la, teremos que aplicar algum tipo de norma jurídica. E vice-versa. Sempre que falamos que vamos aplicar normas jurídicas, ao aplicá-las, estaremos criando novas normas. Essa é a ideia básica do Kelsen. Se você não entendeu por que ele pode afirmar isso, fica tranquilo que nós demonstraremos isso com uma certa tranquilidade. Tá? Então vamos lá. Antes da gente chegar nas reduções, vamos trabalhar de maneira um pouco mais intuitiva. O que nós temos em mãos, né, são, em tese, três poderes. Quando a gente diferencia esses três poderes, a gente faz assim. A gente pensa, em primeiro lugar, no poder legislativo, a gente pensa no poder executivo e a gente pensa no poder judiciário. Tendemos a dizer o seguinte, com toda naturalidade, que aquilo que caracteriza
pelo menos a principal, né, a mais saliente atividade do Poder Legislativo, é o fato de que o Poder Legislativo cria normas jurídicas. E existirá uma série de outros poderes e órgãos dentro desses poderes para executar as normas jurídicas uma vez criadas pelo legislador. O primeiro deles vai ser o Poder Executivo, o próprio nome já diz, né? Ele aplica normas jurídicas a casos concretos, regular, né? Esmiuçar um pouco melhor como é que aquelas normas muito gerais vão ganhar factuabilidade, como é que elas vão ser efetivadas. E o Poder Judiciário também aplica normas jurídicas na medida em que seu trabalho é resolver controvérsias. Então, nós temos pessoas que entram em controvérsias, né, que entram em conflitos, e é preciso eleger um árbitro. É o Estado mesmo que vai ser esse árbitro através de um órgão de caráter judiciário, que vai aplicar normas jurídicas, definindo quem tem razão, quem não tem razão. E assim, pacificando, pelo menos em tese, os conflitos que ali se desenvolvem. Agora, então, basicamente, aqui a gente já tem uma primeira redução possível, né? Temos, de um lado, um poder que se caracteriza pelo fato de ser criador. Vamos melhorar esse laranja aqui que ficou horroroso. Pronto, vamos pôr esse aqui. Pronto, melhor. Então, temos um poder legislativo que se caracteriza por ser criador de normas jurídicas, e temos, de outro lado, poder executivo e poder judiciário como executores, né, ou aplicadores de normas jurídicas. Ou seja, aqui o Kelsen já está dizendo que não tem três poderes, mas existem duas atividades. Uma atividade, uma é criar, e a segunda atividade é aplicar. Normas jurídicas, evidentemente. Tá? A pergunta que o Kelvin se faz num segundo momento é, tudo bem, vamos olhar como é que o Poder Legislativo cria a lei. Né? Primeiro, o que é essa lei que ele cria? O que é criar a lei? Imaginemos, então, um legislador, em qualquer órgão legislativo, de qualquer nível que você queira imaginar, pode ser na Câmara de Deputados, pode ser no Senado Federal, pode ser na Câmara de Vereadores, pode ser na Assembleia Estadual, tanto faz. Mas o que ele está fazendo quando cria norma jurídica? Bom, ele está propondo determinados conteúdos que vão vincular comportamento sob pena de sofrer certas sanções, que podem ser positivas ou negativas, né, que podem ser promocionais ou então podem ter o caráter de punição. Mas isso nada mais é, né, do que a capacidade que o legislador tem de criar normas de caráter geral. Certo? Ou seja, normas que vão estabelecer quem são os destinatários de certos comportamentos, isso da maneira mais hipotética e mais abstrata possível. Então pense, vamos tentar transformar isso numa coisa um pouco mais concreta. Tá? Imagine, por exemplo, o legislador do Código Civil criando uma determinada norma que diz assim, você vai encontrar isso lá no Código Civil: aquele que causar injustamente prejuízo a outrem fica obrigado a repará-lo. Então, uma norma de direito civil que diz respeito à responsabilidade civil. Todo aquele, sabemos quem é todo aquele? Não. Né? Não tem como saber para quem é que essa norma se dirige, mas a gente sabe que todo sujeito que se coloque na posição de injustamente causar um prejuízo ao patrimônio de uma outra pessoa será obrigado pela norma e pelo Estado a reparar o prejuízo que foi injustamente infligido à outra parte. Sabemos quem é a pessoa? Não. Sabemos qual é o prejuízo? Não. Sabemos qual é o seu quantum? A gente consegue quantificar, especificar, né? Dizer quantos dinheiros vai ter que pagar um para o outro? Não. Ou seja, não sabe nada. A gente sabe em que condição é que esse prejuízo foi imposto à outra parte? Não. A gente sabe quem é a outra parte? Também não. Ou seja, essas normas são normas extremamente gerais.
elas estabelecem um comportamento, um conteúdo de ação, uma sanção, ou seja, uma hipótese normativa e uma sanção, vinculam as duas deonticamente, mas nós não conseguimos determinar nem quem, nem quando, nem onde, nem sob que circunstâncias. Trata-se, portanto, da criação de uma norma de caráter muito geral. Feito? Por outro lado, o que nós precisamos entender aqui é que o legislador, ao criar uma norma de caráter geral como essa, não a cria de qualquer forma, nem com base num voluntarismo qualquer. Pelo contrário, ele precisa estar autorizado a ocupar a posição de legislador. Não bastasse isso, ele precisa seguir normas que são próprias do procedimento legislativo, normas que estão na Constituição, que estão no regimento interno de cada uma das casas, enfim, uma série de normas de caráter procedimental e de caráter também material, sobre o que se pode propor e de que forma. Ou seja, criar normas gerais é, em verdade, fruto, pelo menos em parte, da aplicação de normas jurídicas também. Então, o deputado federal, o senador da República, não estão criando normas a esmo, né? Estão criando normas com base numa autorização legal para criar normas para ocupar aquela posição durante um determinado período de tempo, para um certo mandato de representação política, com base numa determinada eleição que também segue um monte de outras normas de processo eleitoral. Ou seja, ele não está ali do nada fazendo qualquer coisa, né? Inclusive, existem determinadas limitações para aquilo que ele pode propor. Ele pode propor, por exemplo, uma lei tendente a abolir um direito fundamental? Não. Então, essa norma tendente a abolir o direito fundamental não pode ter lugar sequer como proposta legislativa. Então, quando estamos criando normas, criar normas, né, é, portanto, em certa medida, aplicar normas. Certo? Nem que sejam normas mais genéricas, mais abstratas ou procedimentais, como, por exemplo, as normas do processo legislativo. Por outro lado, pensemos aqui no poder executivo ou no poder judiciário. Vamos ficar aqui com a imagem do juiz, porque a do administrador público é ainda mais clara, né? Talvez a do juiz nos coloque uma certa dificuldade. Mas, basicamente, o que eles fazem é exatamente a mesma coisa, com alguma diferença, né? O administrador público e o órgão do poder executivo nada mais vai fazer do que aplicar normas jurídicas a casos concretos, né? Mas em que consiste esse aplicar normas? Fiquemos aqui com um exemplo de trânsito, que é muito simples, né? Um fiscal de trânsito que está fiscalizando a regularidade ou não do estacionamento numa determinada rua, tá? O que ele está fazendo? Ele está olhando para o comportamento das pessoas, dos motoristas, ao estacionarem os carros. Ele está verificando se aqueles comportamentos estão de acordo com normas jurídicas lá do Código de Trânsito Brasileiro e outras normas jurídicas de caráter estadual, eventualmente municipal. E a partir dessa verificação, avaliando se é o caso ou não de multar esses motoristas. A multa nada mais é do que a imposição de uma sanção, né, de uma penalidade. Uma penalidade geralmente de caráter pecuniário e administrativo, no caso de trânsito. Mas ela está baseada num ato de caráter administrativo, que é o ato da autoridade fiscalizadora, que vai sair para a rua, que vai olhar o trânsito, que vai identificar os comportamentos inadequados e, na medida em que possa identificar os responsáveis, responsabilizá-los. Isso se dá por meio de um ato administrativo, que é o ato de autuação. Você recebe em casa não só a multa, um boleto com código de barra para pagar, mas um auto de infração. Ou seja, a expressão, né, de um ato administrativo que comunica que uma autoridade de trânsito viu você cometendo uma infração de trânsito, determinou, aplicou a sanção àquele caso, e agora você tem que suportar as consequências. Então, nota que essa autoridade de trânsito está aplicando norma jurídica ao seu caso concreto, quando te autua e te multa. Mas, para te multar, ela precisa te autuar.
E autuar nada mais é do que criar uma norma jurídica específica, que diz: eu vi o proprietário do veículo placa tal, no dia tal, na hora tal, na rua não sei qual, estacionando de maneira incorreta. Ele deixou o veículo estacionado de maneira irregular. A multa para isso está prevista no artigo X do Código de Trânsito e é tanto. Pronto, acabou. Nota, então, que aplicar norma jurídica é criar norma jurídica. Norma jurídica, professor. O ato administrativo que serve de base para a multa. A autuação fiscal. Tudo bem? O mesmo vale para o Poder Judiciário com algumas pequenas diferenças, né? Porque aí nós estamos enfrentando um conflito entre duas partes que vai exigir um terceiro, um árbitro, que com substitutividade possa agir em nome da parte, no lugar da parte que deixou de agir. Pelo menos dentro do processo civil, esse é o esquema fundamental. Então, o que vai acontecer? Digamos que nós tenhamos, vamos ficar de novo com o exemplo de trânsito que é simples, um acidente de trânsito entre dois particulares. Alguém deveria ter parado na preferencial, não parou, passou direto, vinha outro carro na perpendicular e houve uma colisão, né? Com danos patrimoniais, por exemplo. Ora, se essas duas pessoas não resolvem seu problema, sua controvérsia vai chegar até o Poder Judiciário. O juiz o que vai fazer? Vai olhar uma série de documentos, vai ouvir testemunhas, vai ouvir a autoridade policial que socorreu o caso, vai ouvir as pessoas envolvidas, etc, etc. Vai olhar o croquis lá que a autoridade de trânsito fez, o desenho, né, de como é que os carros estavam posicionados, eventualmente vai solicitar alguma perícia, enfim. Vai colher uma série de elementos de fato para se convencer sobre o que efetivamente aconteceu e quem é o responsável por aquilo que aconteceu, se é que há algum, né? E chegando à responsabilidade de alguém, vai basicamente dizer: olha, você causou injustamente prejuízo a outra pessoa. Então, é meu dever como juiz obrigar você a reparar este prejuízo. Você deveria ter parado na preferencial, não parou, passou direto, o outro carro estava passando, estava transitando na via perpendicular, e você, de maneira injusta, ou seja, de maneira ilícita, violando um dever de cuidado, você, que é o de parar na preferencial, como está no Código de Trânsito, como é esperado por todo mundo, você violando esse dever de cuidado, ocasionou um dano a uma terceira pessoa. O dano está estimado em R$ 1.000, então eu, juiz, vou ingressar na sua esfera patrimonial, tirar R$ 1.000 lá de dentro e entregar à pessoa que foi vitimada pelo acidente. Enfim. O que o Poder Judiciário está fazendo? Está aplicando norma jurídica, exatamente aquela norma jurídica lá do Código Civil. Todo aquele que causar prejuízo a outrem fica obrigado a repará-lo. Agora, no caso concreto, eu sei quem é todo aquele. É um cara específico que cruzou uma preferencial. Eu sei no que consiste a injustiça do dano provocado. Eu sei quem é a vítima. E eu sei também qual foi o dever de cuidado que foi violado. Sei quantificar o dano. Então, eu tenho todos os elementos para aplicar a norma jurídica ao caso concreto. Mas ao aplicar a norma jurídica ao caso concreto, o juiz termina criando mais norma jurídica. A do dispositivo da sentença, que diz: condeno fulano a pagar R$ 1.000 a Beltrano. Nota que ele não está falando de acidente, ele não está falando de injustiça, ele não está falando de nenhum dever, nada. Ele está dizendo assim: condeno a pagar tantos dinheiros para B. Isto pode não parecer, mas é uma norma, tanto quanto é uma norma aquela do fiscal de trânsito que autua um motorista por ter estacionado de maneira irregular. No caso da autoridade de trânsito, estou diante de um ato administrativo. No caso da autoridade judiciária, estou diante de uma decisão judicial. Então, note, quando o legislador cria normas, ele está aplicando normas. Quando o administrador público, o órgão executivo, ou então o membro do Poder Judiciário, aplica normas, ele está criando normas. As do ato administrativo ou a do ato judiciário, a da decisão judicial. Só que as normas que cada um cria e que cada um aplica podem ser diferentes.
né? O Kelsen diz que existem dois tipos de normas jurídicas, que nos mostram exatamente que criar direito é aplicar direito e aplicar direito é criar direito. Ou seja, se isso aqui for verdade, nós, se criar é aplicar e aplicar é criar, nós já estamos muito próximos de definir um único processo pelo qual o direito autorregula a sua criação. Essa é a ideia básica do Kelsen aqui. Essa é a tese do Kelsen. O direito é uno e o Estado é um só e não três, porque há um único processo pelo qual o direito, a ordem jurídica, autorregula a sua criação. Como a ordem jurídica é o próprio Estado, logo o Estado também é uno se a ordem jurídica for una. Beleza? Mas para isso vamos tentar entender esses dois tipos de normas jurídicas que vão ser mobilizadas aqui. A norma jurídica com a qual a gente geralmente identifica esse conceito, né, a própria ideia de lei, são as normas de caráter geral. Né? Elas vão ter aquela boa e velha expressão, né, vão poder ser exprimidas sob a forma do se A, então deve ser B, ou seja, a descrição hipotética e abstrata de um evento, de um comportamento, ao qual vão ser ligadas de maneira deôntica, certas consequências jurídicas, né, certas sanções em função do comportamento. Ou seja, se é A, então deve ser B. Só isso. Eu não sei o que é A, eu não sei o que é B, eu não sei quem são os destinatários, eu não sei qual é o conteúdo do comportamento, eu não sei absolutamente nada. Essas normas são gerais porque elas têm um caráter genérico, né? Elas são gerais do ponto de vista da descrição. Elas são abstratas, são impessoais, ou seja, elas não definem de maneira concreta quem são os destinatários da norma, mas dizem, estarão sujeitos a tais ou quais consequências todos aqueles que se comportarem da maneira como está descrita na hipótese. Então, o bom exemplo aqui é o todo aquele que causar injustamente prejuízo a outro e fica obrigado a repará-lo. Uma norma geral, abstrata e impessoal. Eu não sei quem é todo aquele, eu não sei quem é outrem, eu não sei qual é o prejuízo, por que ele é injusto e quanto é que deve ser reparado. Nota que norma geral, abstrata e impessoal e ela é condicionada. Por quê? Né? Porque a sanção está condicionada à verificação da hipótese. É só no caso de a hipótese se verificar empiricamente que a sanção vai ser deflagrada. Perfeito? Se é A, então deve ser B, justamente exprime essa condição sob a forma de uma hipótese, né, de um possível a ser ou não verificado. Agora, ao lado das normas gerais, existem as normas que Kelsen chamará de individuais. São as normas que aplicam normas gerais a casos concretos, né? Como, por exemplo, o ato administrativo da autoridade fiscal, por exemplo, o ato de fiscalização do trânsito, o ato de fiscalização de um restaurante por uma autoridade sanitária, ou o próprio ato do Poder Judiciário, ao sentenciar um caso, né? Ao definir quem é que deve ser condenado a pagar uma determinada quantia em dinheiro, uma determinada soma em dinheiro, a quem e por que motivo. Essas são normas específicas, diz Kelsen, concretas, que se definem a partir de uma situação já concretizada, são normas de caráter pessoal, ou seja, são pessoais. Eu sei que é entre A e B, né? Eu sei que é entre fulano e beltrano, estou regulando uma relação jurídica específica, perfeito? E ela é incondicionada. Ao contrário do que acontece com as normas de caráter geral, né? Elas não são expressas sob a forma do se é A, então deve ser B. As normas individuais simplesmente são a aplicação concreta do deve ser B. Então, veja, voltando ao nosso exemplo aqui do acidente de trânsito. Enquanto a norma geral diz, olha como é geral, abstrata, impessoal e condicionada. Todo aquele que causar injustamente prejuízo a outrem fica obrigado a reparar o prejuízo. Troco em miúdos. Se você causar um prejuízo injustamente a outra pessoa, você será obrigado a reparar esse prejuízo numa quantidade, numa monta proporcional. Geral, abstrato, impessoal, não sei de quem a gente está falando, e é condicionada. Né? Se você causar o prejuízo. Se você não causar, tudo bem, não tem nada a reparar. Está tudo certo.
A norma individual é aquela que diz assim, é a norma do dispositivo da sentença. Condeno, com base em todo exposto, condeno fulano a pagar R$ 1.000 a Beltrano. É uma norma específica, porque já é a aplicação de uma norma geral num caso determinado, é concreta, houve um acidente de trânsito envolvendo os veículos determinados, com as placas determinadas, com um certo prejuízo que pôde ser quantificado. É pessoal porque regula o conflito ou a relação jurídica conflituosa entre pessoas que já estão determinadas ou são determináveis na situação concreta. E é incondicionada. Não há nada aqui do tipo, se você quiser, você pode pagar, tá? Não tem se. Condeno a pagar. Você vai pagar. E se você não pagar, não tem problema, porque em fase de execução de sentença, eu, juiz, vou me substituir ao comportamento que você deveria ter tido, que é o de pagar. Então, essa diferença, na verdade, entre a aplicação de normas jurídicas por autoridades do executivo e do judiciário. O caráter de substitutividade da ação do juiz, né? Quer dizer, o juiz age se substituindo a ação que uma das partes deveria ter executado e não executou. Resistiu a executar. Tá? Então, para não deixar a vítima sem uma resposta adequada, ele se substitui ao comportamento do autor, né? Se substitui ao comportamento do autor de um delito, por exemplo, de caráter civil, do autor de um prejuízo patrimonial, ingressa no patrimônio desse indivíduo e entrega a quantia determinada para aquele que sofreu o dano, né? O prejuízo. Beleza? Então, vamos voltar um pouco a essa ideia. Né? Criar norma jurídica, aplicar norma jurídica, por quê? Quando nós somos legisladores, estamos criando normas de caráter geral e aplicando em situações específicas e concretas, podendo criar, né, por meio de atos administrativos de caráter legislativo, outras normas, mas podemos também estar aplicando normas ainda mais gerais, aquelas que estão na Constituição, aquelas que estão em tratados internacionais, aquelas que estão em outras normas de caráter infraconstitucional e até mesmo regimental ou administrativo que regulam a maneira como uma proposta de lei deve ser direcionada à mesa, aos outros colegas, enfim. Né? Por outro lado, quando aplicamos normas jurídicas como órgãos executivos, seja como órgão do Poder Executivo ou como órgão do Poder Judiciário, estamos sempre criando normas jurídicas sob a forma do ato administrativo ou da decisão judicial. Perfeito? Então, há uma espécie de trânsito, né, entre dois tipos de normas jurídicas, mas ambas são normas jurídicas. Ambos os tipos são normas jurídicas. Tanto a norma geral é uma norma de caráter jurídico, quanto a norma individual é uma norma de caráter jurídico. Então, nós devemos nos defender, né, da ideia de identificar norma jurídica pura e simplesmente com norma geral. Normas individuais também são normas jurídicas. O ato por meio do qual o fiscal de trânsito autua uma infração e determina a multa a um determinado transeunte é tão norma jurídica quanto a norma do Código de Trânsito Brasileiro. A norma jurídica individualizada, que está no dispositivo da sentença, do tipo, condeno fulano a pagar R$ 1.000 a Beltrano, é tão norma jurídica quanto aquela do legislador civil que diz todo aquele que causar injustamente prejuízo a outrem fica obrigado a repará-lo. Portanto, isso nos ajuda a compreender como é que nós estamos falando efetivamente de um único processo pelo qual o direito regula sua própria criação. Nota que, criando norma jurídica, estamos aplicando norma jurídica, estamos criando novas normas jurídicas. Então, existe um único processo, não existe uma diferença, senão de grau, entre criar e aplicar norma jurídica. Né? Não é uma diferença de natureza, não são dois processos distintos, porque aplicar envolve criar e criar envolve aplicar. Então, estamos falando de Skelsen de um único e mesmo processo pelo qual o direito fica regulando a sua própria criação, né? Por meio dos órgãos, por meio de pessoas que vão mobilizar essa máquina, mas isso não é importante porque, se não fossem essas pessoas, poderiam ser outras, lembre-se da teoria do órgão. E bastaria mesmo que você pensasse, né,
na própria estrutura do ordenamento, que aqui a gente representa da maneira mais clássica possível por uma pirâmide, né? Ora, partamos da premissa de que existe uma norma fundamental que, por hipótese, nós mantemos ali na existência, né? É uma hipótese do pensamento, é uma hipótese cognoscitiva. Ela serve de fundamento à Constituição. A Constituição serve de fundamento a leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias e leis delegadas, e outras normas infraconstitucionais. Abaixo delas encontraremos os decretos executivos, e sob os decretos executivos as decisões judiciais e os atos administrativos. Tudo isto aqui, portanto, dirá Kelsen, são normas jurídicas. Evidentemente, a norma fundamental tem um caráter jurídico, mas um caráter hipotético, né? Um caráter transcendental. Ela é condição de possibilidade para que nós possamos pensar o sistema escalonado, organizado dessa maneira. Tudo bem? Então, o que eu quero que você pense é como é que a Constituição vem a ser? Né? Ora, geralmente ela vem a ser... fiquemos aqui com a teoria clássica, né? Isso é um pouco mais complicado, mas enfim, a partir do poder constituinte originário. Tá? O poder constituinte originário é que vai, de maneira totipotente, né, delimitar a possibilidade de o constituinte organizar o Estado e determinar conteúdos de comportamento básicos que vão regrar as relações sociais da maneira mais básica possível. Ou seja, isso aqui ainda vai deixar um grande espaço em aberto para regulações secundárias, para regulações legislativas de caráter derivado, né? Que vão ser leis ordinárias, as leis de caráter mais genérico, né? Ou tudo aquilo que, não sendo lei em sentido formal, terá força de lei, que com base na Constituição vai exprimir algum tipo de conteúdo normativo. Perfeito? O que eu queria que você imaginasse, né? Essa cadeia hierárquica que a gente está descrevendo aqui, decisões judiciais e atos administrativos vão estar baseados em decretos executivos, que por sua vez vão estar baseados em leis, ou qualquer coisa que tenha força ou forma de lei, que por sua vez vão estar baseados na Constituição, que por sua vez estarão validados pela hipótese da norma fundamental. Essa cadeia hierárquica nada mais é do que uma expressão ou uma demonstração de que atos de aplicação e atos de criação de normas jurídicas dizem respeito a um único processo pelo qual o direito autorregula sua criação. Quem é que cria essas leis? Tudo bem, é o poder legislativo, mas o poder legislativo não existe como tal, né? Os legisladores não existem como tais. Eles nada mais são do que centros, né, núcleos de imputação de uma série de normas jurídicas que definem aquele lugar, que definem aquela função, que a revestem com uma certa autoridade e com uma certa competência. Perfeito? O que são decisões judiciais? Nada mais são do que atos normativos expressivos de juízes. Mas esses juízes não existem como tais, eles nada mais são do que centros de imputação que definem um determinado cargo dentro da burocracia do Poder Judiciário e que determinam um certo poder de agir ou de decidir casos, de acordo com a lei. Que aqui são atos administrativos, normas jurídicas altamente individualizadas, criadas por administradores públicos ou então por órgãos de caráter administrativo, que nada mais fazem, né, do que dar vazão como órgãos a um monte de normas jurídicas que ali se imputam, que ali se atribuem. Perfeito? Então, se a gente eliminar as personagens, né, quer dizer, se a gente eliminar os órgãos juridicamente determinados, que fazem as leis, que emitem os decretos, que tomam as decisões judiciais ou que emitem os atos administrativos, nós vamos ter um processo único pelo qual o direito se cria, se auto-instaura, né? Ou seja, criar norma ou aplicar norma, dirá o Kelsen, nada mais é do que a doutrina dos diferentes estágios de criação e aplicação da ordem jurídica nacional. Basta você perceber que aqui a gente está diante de uma escala, né? Quanto mais alto na escala nós estivermos, maior é o grau de criação e menor é o grau de aplicação de normas jurídicas previamente existentes. Pense, por exemplo, no que é que condiciona o comportamento do constituinte originário. Pense que quando você está diante de um legislador ordinário,
ele tem bastante liberdade para criar leis, mas o seu comportamento já está um pouco mais constrangido, já está um pouco mais restrito, porque já existe Constituição, já existe um processo legislativo, já existem formas legais pré-estabelecidas que devem ser seguidas na hora de propor uma medida. E assim sucessivamente. Ou seja, na medida em que nós vamos descendo do topo para a base da pirâmide, nós vamos encontrando não apenas uma cadeia de validade, né, mas uma maior concentração de criação aqui no topo e uma maior concentração de aplicação aqui na base. Uma menor concentração de aplicação aqui no topo e uma maior concentração de aplicação, de processos de aplicação aqui na base. É por isso que Kelsen poderá chegar a estas conclusões, dizendo que a divisão de poderes nada mais é do que a doutrina dos diferentes estágios de criação e aplicação da norma jurídica, mas, na verdade, estamos falando de um único processo pelo qual o direito se autorregula. Tá? O direito está sempre criando, se autocriando, né, e se autoaplicando a si mesmo. Estou sendo tautológico porque eu quero. Tá? Porque eu quero enfatizar exatamente essa ideia de que o direito está criando a sua própria realidade de maneira intrínseca. E segundo, né, aqui a gente pode concluir a ideia, se o poder nada mais é do que a validade e eficácia da ordem jurídica, e tem um só e mesmo processo por meio do qual o direito autorregula o processo da sua criação, se o Estado é um, o poder do Estado também é um, e não três, e nem dois. Né? O que pode acontecer com o Estado, com o seu poder, é ele estar funcionalmente distribuído ao longo de toda uma cadeia de órgãos do Estado. Da mesma maneira como os potenciais de criação e aplicação estão distribuídos ao longo de toda esta cadeia aqui. Né? Então, se criar direito é aplicar direito, se aplicar direito é criar direito, teremos que chegar à conclusão que a chamada divisão de poderes ou separação de poderes, a gente vai ver num próximo encontro como é que Kelsen trabalha com a separação de poderes de maneira mais específica, né, como uma decorrência dessa aula sobre o poder do Estado, a gente teria que entender que existe uma diferença, portanto, de distribuição entre atividades típicas e atividades atípicas, certo? O que vai definir o que faz o poder legislativo, o que faz o poder executivo, o que faz o poder judiciário, não é a natureza do processo da sua atividade, mas sim em que nível, em que grau eles criam, em que grau eles aplicam normas jurídicas. E é a distribuição dessas diferenças de grau que vai fazer com que nós possamos identificar um maior nível de criação no poder legislativo e um maior nível de aplicação de normas jurídicas nos poderes executivo e judiciário. Perfeito? Então, nota que Kelsen está fazendo reduções. Nós partimos da ideia de três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Percebemos que esses três poderes, na verdade, convergem para duas atividades, a de criar e a de aplicar. E através de uma série de reduções, pensando efetivamente no que é que consiste em cada uma dessas atividades, chegamos à conclusão de que criar é aplicar e aplicar é criar. Ou seja, há um único processo de criação e aplicação pelo qual o direito regula a sua própria instauração. Perfeito? Obviamente, não conseguimos entender essa univocidade se não partirmos da premissa de que normas gerais e normas individuais, ambas são normas de caráter jurídico. E a sua criação vai estar distribuída não apenas ao longo dessa pirâmide, né, mas ao longo dos diversos órgãos que a estruturam. Perfeito? Se o legislador está mais ou menos concentrado aqui, né, entre a Constituição e as leis ou normas de caráter infraconstitucional, aqui nos decretos executivos, que tem um caráter bastante geral, inclusive, mas nos atos administrativos e decisões judiciais também, é que nós encontraremos uma maior incidência de normas de caráter individual e, portanto, da atividade de aplicação do que da atividade de criação de normas gerais. Beleza, moçada? Fundamentalmente, era isso que tínhamos para discutir hoje a respeito de poder do Estado. Passamos, portanto, pelas suas premissas, né? Então, sempre lembrar que Kelsen está ancorado pela premissa de deontologizar todo o conceito e todo o problema de teoria do Estado, transformando-o num problema de teoria do direito, à luz do princípio da pureza metodológica. Revisamos aqui muito brevemente, né, as definições de Estado, território e povo para poder introduzir a de poder.
eliminamos a visão tradicional, mas ficamos com os seus problemas, definindo poder do Estado como validade e eficácia da ordem jurídica nacional, né? Sempre pensando a eficácia em sentido sistêmico, como condição da validade de normas jurídicas que a compõem, e problematizamos, ainda que brevemente, do ponto de vista da teoria da ordem jurídica e da norma jurídica também, a diferenciação do poder do Estado em 3 poderes ou 3 funções. Como é que Kelsen vai resolver juridicamente o problema da Santíssima Trindade do direito? Através da tentativa de descrever o processo unívoco pelo qual o direito se cria a si mesmo. Se o direito é o próprio Estado, esse processo define toda a possibilidade de o direito regular sua autocriação e de o Estado ter uma única natureza. Perfeito? Então é isso. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, a gente pode tirar, no caso de vocês estarem no canal, aqui nos comentários, no caso de vocês serem meus alunos, no presencial, tá bom? Um grande abraço a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.